Hoje, 5 de outubro de 2024, lembrando das palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 30 e 31, quando diz: Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Hoje está me chamando a atenção essa palavra de Jesus Cristo, dele falar que ele nada tem em mim. E ele aqui poder, revelar o príncipe deste mundo, o principal, aquele que tem o domínio. Ele diz aqui que ele nada tem em mim. E voltando um pouco aqui em João, no capítulo 8, o verso 44, numa outra conversa que Jesus estava tendo com pessoas que estavam discutindo a sua paternidade na pessoa de Abraão. Aí Jesus pôde dizer a eles, a essas pessoas, no capítulo 8 de João, versículo 44, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. No versículo 45, Jesus continua, Mas porque eu digo a verdade, não me crede. Uma verdade que eu acho que ninguém gostaria de ouvir. Mas Jesus, ele se dirigiu a eles e pôde dizer: Vós sois do diabo, e quereis satisfazer aos desejos. E aí ele revela aqui 3 coisas acerca do diabo. Palavras que a maioria não gosta nem de ouvir ser pronunciada. E no outro extremos, alguns zombam, e até gracejam da pessoa do diabo como que se fosse uma ficção. Mas aqui Jesus se refere a ele dizendo que ele foi homicida. Uma segunda coisa, que ele nunca ou jamais se firmou na verdade, porque nele diz que não há verdade. E a outra coisa é que ele é o pai da mentira. Então, 3 coisas que Jesus se refere, que Jesus revela aquelas pessoas que estavam ali em contrariedade a ele acerca do diabo. Que aquelas pessoas, naquele momento, eles estavam se acometendo sobre o poder desse ser do diabo, o mentiroso, o homicida e pai da mentira, e que lá no início, no versículo que lemos em João, no capítulo
14, o verso 30, Jesus pôde dizer que ele nada tinha em Jesus, ele nada tem em mim. Eu acho isso maravilhoso, né? Quando Jesus, o homem, né, ele pôde dizer isso, né? Revelar isso para nós, né? E aqui a gente poder, né, ficar sabendo um pouquinho mais, né, do que esse ser, né, ele faz. Ele mata, né, ele rouba, ele engana, ele mente. E quando continua, né, lendo no versículo 46, Jesus perguntou para essas pessoas que ele estava afirmando que o pai deles, por aquela atitude que eles estavam tendo diante de Jesus, né, diante da palavra de Deus, que eles eram filhos do diabo. No versículo 46, Jesus perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que tu és samaritano e tem demônio? Versículo 49, replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Deus, nesses dias, ele tem assim feito coisas maravilhosas nas nossas vidas, né? Na vida de pessoas que agora podem, né, dizer isso, que tem honrado Deus por crer em Jesus. Tem honrado o Pai, tem honrado Deus por aceitar o Filho. Tem honrado Deus por confessar com a sua boca o Filho e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e que ele está sentado à direita de Deus Pai. E num momento, como diz a palavra de Deus, num piscar de olhos, os que morreram crendo nele ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, levados para estar aonde ele está, porque honramos o Pai. E esse texto aqui, né, de João 8, lendo ele todo, mostra a desonra desses homens para com Jesus, ao ponto de dizer, né, que ele era como aquelas pessoas que eles consideravam que não valiam nada, que eram malditos, né, por ter os samaritanos, né? E ainda acrescentaram, né, que ele tinha demônio. Então, quer dizer, uma desonra a Jesus Cristo. Como nos nossos dias, né, as pessoas desonram também a Deus por desonrar Jesus Cristo e por desonrar a palavra de Deus. Quando a gente vai no capítulo 17, o verso 3, Jesus Cristo, nesse texto aqui, ele pôde dizer que a vida eterna é esta, ou seja, o estar com Deus, o viver na presença de Deus, o viver eternamente, ou seja, o ter a vida, né? É esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No texto do capítulo 8, eles, no conhecimento deles, eles estão dizendo que Jesus tinha demônio, que Jesus era um demônio. E Jesus, né, por Jesus revelar, né, que eles não estavam se conduzindo conforme Abraão.
creu em Deus e por isso Deus, né, o honrou. E agora eles estão desonrando a Jesus, né? E por causa disso, em algum momento, em algum dia, eles serão também, né, desonrados por não receber, né, por não honrar a Jesus, aquele que disse, né, e que tem dito que o diabo não tem nada em mim. E nesse texto eles estão dizendo, né, que ele tinha demônio, que ele era o próprio demônio. Deus conceda, né, a cada um, né, de nós essa graça de procurar ler a palavra dele, ouvir a palavra dele e procurar conhecer a Jesus, conhecer a Deus através das Escrituras.